afrontando o Deus de Israel, ele não aceitava aquilo. Aquilo para ele era algo impossível de descer, porque ele conhecia quem era Deus. Ele tinha intimidade da adoração, ele tinha intimidade na confiança, na fé, ele exercitava isso. E para nós entendermos, lá, enquanto Davi estava lá apacentando, e os exércitos estavam enfrentando os filisteus, chegou um tempo que eles deram um tempo na guerra, e então o filisteu resolveu, o Golias resolveu desafiar o exército de Israel. Se colocou de pé, a Bíblia diz que ele, pelo que nós entendemos, tinha mais de uns 3 metros de altura. Não importa se tinha 3,10, se tinha 3,20, se tinha 2,90, a verdade é que o cabra era grande. Aí ele se colocava lá de um lado do monte e gritava se tinha um homem que pudesse enfrentá-lo. E se então os filisteus, sabendo que era, fazendo aquela chantagem toda, diziam: olha, se alguém me vencer, então Israel vai ser o ganhador da batalha e nós seremos seus servos. Mas se eu derrotar, então vocês serão nossos servos. Meus amados irmãos, e isso a Bíblia diz que prevaleceu por alguns dias, até que então o pai, Jessé, pai de Davi, mandou que ele levasse alguns mantimentos, algumas merendas, lá para os seus irmãos que estavam em guerra. E quando ele chegou por lá, ele ouviu esse incircunciso fazer esta ameaça, essa chantagem, e de repente ele falou: não é possível, não é possível. Mas antes que ele concluísse o pensamento, chegou algumas pessoas e disseram: olha, está vendo esse homem grandão aí? Estou vendo, e aí? O rei falou assim: ó, dá a filha em casamento, libera a família dele todinha do imposto, ele vai ficar livrinho, não vai pagar imposto a vida toda, ainda vai ter a filha do rei para casar. Ele ficou todo animado, ele falou: foi para outro, perguntou: como é que é o negócio? Rapaz, o rei está falando, se alguém conseguir matar o grandão, vai dar a filha para casar e vai isentar a família de imposto. A Bíblia diz que 3 pessoas repetiram a mesma coisa, até que isso chegou ao ouvido, porque ele estava muito interessado, seus irmãos estavam até brigando com ele e tal, mas a verdade é que os irmãos dele, assim como todos, quando o gigante gritava, eles corriam para detrás dos montinhos e ficavam escondidinhos, porque ninguém queria sair para enfrentar aquele homenzão, aquela coisa esquisita que desafiava as pessoas. E a Bíblia nos dá a entender que esse homem, além dos seus anos de guerra, era poderoso. Tinha inclusive um que carregava só o seu pajem de arma, ele escolhia as armas com que ia lutar, tinha alguém só para carregar um saco de armas para ele, não? Imaginem, então o povo, os soldados de Israel com menor estatura, escondiam, ninguém saía, e Saul mesmo, que era o rei, também ficava quietinho, porque a Bíblia diz que Saul era um dos maiores soldados. Saul, aliás, fora escolhido porque ele era um dos maiores homens, era um homem bem apresentável, e além disso, ele tinha uma postura de lutador. Então, quando alguém falava alguma coisa, eu acho que ele ficava até sentadinho para ninguém saber, ninguém perceber que ele era o maior, porque ele também não queria enfrentar o gigante. Mas a verdade, meus irmãos, é que este homem estava desafiando o exército de Israel, e era o exército do Deus vivo. Foi aí que Davi ouviu e não se aguentou. Ele diz: não é possível que um homem como esse desafie o Deus, porque na verdade, irmão, ele comprou a briga de tal forma assim, ele não está desafiando o exército, ele não está desafiando simplesmente os homens que estão aí, ele não está desafiando os soldados que estão com medo, escondendo. Ele está desafiando quem nos ordenou a guerra, porque a Bíblia diz: a guerra é do Senhor. E ele sabia dessas coisas, ele conhecia o projeto de Deus, e aí falou: não é possível que alguém desafie o exército do Deus vivo, ou seja, alguém vai desafiar, não é possível. E foi aonde, meus irmãos, que Saul mandou chamá-lo. E os irmãos já sabem a história. Ele tentou de todas as formas, porém Saul falou: então vai, meu filho, vai lá,
você que sabe, quer enfrentar, vai. Ele contou a história do urso, explicou para Saul e tal. Ele falou, então vai lutar. E os irmãos percebem que o final da história foi um final feliz, porque Davi foi de encontro com o filisteu zombou dele, e os irmãos sabem o que aconteceu. A verdade é que a única coisa importante que acontecia ali é que Deus estava com ele, ou seja, ele falou, você vem a mim com espada, você vem com um monte de armas, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Guarde bem isso, irmãos. Quando então Davi foi, a Bíblia diz que Davi prevaleceu contra o gigante sem ter armas na mão, simplesmente ele tinha um alforje, um estilingue e umas pedrinhas, e a Bíblia diz que ele se apressou a encontrar com o gigante, pegou uma das pedras, virou na sua funda e atirou, e conforme ele atirou, acertou no gigante, e o gigante caiu. Você fala, fácil, pastor, boa pontaria? Não, irmão, não é isso não, é que na verdade, Deus estava dirigindo as coisas, porque aquele homem tinha um capacete na cabeça, aquele homem, ele tinha proteção no rosto, aquele homem só tinha uma flechinha na testa, porque ele tinha um capacete em cima, aquele negócio que desce pelo rosto fechando, ele estava totalmente protegido. Mas quando se fala em nome do Senhor, a coisa muda, a direção muda, porque ele falou, eu não vou a ti porque eu treinei 6 meses com funda, não é? Ele não, olha, eu vou contra você agora, porque eu já tive treinando lá muitos dias, não, ele falou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando isso acontece aqui, irmãos podem perceber, e eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, o Espírito Santo dirigiu, Deus dirigia a pedra, irmão, a direção é de Deus, e quando dirige, então acerta no lugar em que não podia acertar em qualquer lugar daquele homem, e jamais ele cairia, mas acertou no único lugar que não tinha proteção, e o inimigo caiu no chão. Davi se apressou, pegou a sua própria espada, cortou-lhe o pescoço, grudou a cabeça dele e falou, gente, pode correr atrás dos outros, porque esse aqui já foi. Irmão, preste atenção nisso. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que nós temos algumas coisas a aprender aqui. Nós temos algumas coisas a aprender com isso tudo. Nós temos algumas coisas para entender como Deus trabalha, como é que Deus faz. Primeiro, nós vamos entender que tem regras. O inimigo pode parecer grande do jeito que for, mas alguma ordem tem que ser observada, irmão. Isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Tem que ser observada uma ordem. Primeiro, Deus é soberano e todo-poderoso. Igreja, isso você não pode abrir mão. Deus é soberano, todo-poderoso. Regra número 1, Deus é soberano, todo-poderoso. Não abre mão disso. Porque é justamente essa regra precisa existir na igreja. Segundo, a igreja é triunfante. É a noiva do Cordeiro. Portanto, se é a noiva do Cordeiro, vai ter casamento. E se é triunfante, ela vai chegar ao final. Então tem regra, irmão. A vida espiritual tem regra. Quando o inimigo bater na sua porta, você tem que ter esse entendimento. Por exemplo, nós vamos à peleja, a igreja peleja contra o inimigo, e você diz, olha, o mundo é grande, a situação é ruim, os problemas são enormes, e aí você vai se apequenando, você vai ficando tão pequeno, você vai ficando pequenininho, e os seus inimigos vão crescendo, eles vão se tornando gigantes, enquanto isso você vai se apequenando, e vai ficando ao ponto daqueles 10 espias chegarem a dizer, olha, nós nos sentíamos como gafanhotos diante daqueles gigantes da terra. Irmão, é isso que o inimigo quer fazer com que você sinta um gafanhoto diante de grandes inimigos, mas a verdade é outra. Primeiro,
Primeiro, Deus é soberano e todo-poderoso nos céus e na terra. Segundo, a igreja é triunfante, é noiva do Cordeiro, menina dos olhos de Deus. Entendeu a segunda fase? Primeiro, se eu sou igreja, presta atenção. Primeiro que contra Deus não tem jeito. Já entendeu? Segundo, nós somos igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, é triunfante e é menina dos olhos de Deus. Espera aí, deixamos de ser gafanhoto. Espera aí, quem é que vai tocar? Terceira, para nós entender, o inimigo é vencido por Jesus Cristo e está derrotado. Nesse entendimento, nós vamos entender o seguinte, irmãos, que quando nós estamos batalhando aqui, você está lutando contra as suas fraquezas, contra a oposição que vem contra você, contra Satanás que se levanta com seus demônios, contra todo tipo de oposição que apareça, dizendo que você não vai conseguir, que você é pequeno, ou que nós não vamos chegar, porque nós somos isso ou aquilo, porque nós temos um monte de coisas, fraquezas, enfim, etc. E a gente fica ali no meio dessa, e aí eles vão gritando, tem alguém para lutar comigo? Porque geralmente o mundo e Satanás, a primeira coisa que ele quer colocar em nós é medo. Ele quer que você tenha medo dele. Oh, gente, primeira coisa que os demônios querem é que você tenha medo dele. Se você se acovardar, você esconde atrás do toco, porque ele se mostra grande, poderoso. Então a primeira coisa, ele quer botar você para correr, ele quer botar medo em você. Mas se nós entendermos, se nós começarmos a entender que esse incircunciso, esse pé sujo, esse desgraçado é o que está sem graça, foi tirada a graça dele quando ele desceu do céu, não é? Ele já foi expulso do céu, não tem casa para morar, está tentando levar o máximo de pessoas, porque ele já está condenado e quer levar uma multidão aos quintos dos infernos junto com ele. Então você começa a entender que ele não é do tamanho em que ele se mostra ser. Você começa a ocupar o seu espaço. Primeiro, você tem um Deus que é soberano e tudo pode e é poderoso para nos dar vitória. Você tem um Cristo vivo que morreu no seu lugar e ninguém vai conseguir vencer você, porque você está guardado com Cristo em Deus. Terceiro, você é parte da igreja. Eu sou igreja, e a igreja é guardada nas mãos de Deus, é a menina dos olhos de Deus, é a igreja triunfante. Vai ter casamento, e se vai ter casamento, é porque eu vou estar na vitória final. Quando você começa a se posicionar, você começa a dizer: quem é esse incircunciso para se levantar e dizer que eu não vou ter vitória? Quem é o mundo com as suas concupiscências para levantar e dizer: olha, você vai ser um derrotado, você ficou 30 anos na igreja, mas agora eu vou te condenar à perdição? É hora de nós entendermos e levantarmos e dizer: esse incircunciso vem a mim com espada, com escudo, com todas as artimanhas, mas eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ele em nome do projeto divino. Eu vou a ele em nome da igreja triunfante. Eu vou a ele não no nome de fulano, de Bertano, mas eu vou no nome daquele que salvou a igreja. Eu vou no nome de Jesus. É o nome poderoso para dar. E aí, irmão, você se torna, a posição inverte. Quando você percebe isso, a posição é invertida. E aí você passa então a ficar numa posição, porque você já conhece o seu inimigo, você sabe quem é o seu Deus, e aí você passa então a ter posicionamento diante do Senhor. Você não fica mais à mercê de qualquer grito, a gente corre. É o que estava acontecendo com esse pessoal, gritava, eles corriam. Cadê o homem? Não achava nenhum homem. Que homem? Vai achar, vai procurar homem em outro canto. Aqui não tem homem. Irmão, quando gritar: cadê o crente? Você diz: estou aqui em nome de Jesus.
Porque o que está acontecendo hoje é assim, grita, cadê crente? Minha mãe é, meu pai foi, eu vou na igreja de vez em quando. Não é isso que o inimigo precisa ouvir. Não é isso. Não é? O que ele precisa ouvir, está aqui, ó. Aqui está o crente em Cristo Jesus, lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro, que está aguardando o arrebatamento da igreja, está ouvindo Jesus falar, e o Espírito Santo mora em mim, e eu estou preparado para a vida eterna. Então, quando o inimigo, você se identifica naquilo em que você é, o inimigo já começa a bambear as pernas, porque você se colocou na posição. Porque hoje você acha que a derrota está acontecendo na vida de muita gente? É porque o inimigo se aparenta com uma aparência grande, feroz, cheio de armadura, cheio de coisa, e aí a gente começa a dizer, acho que eu não vou ter condição, eu acho que eu não vou dar conta disso, eu acho que está muito difícil, ser crente nessa última hora está muito difícil, não vai ser fácil, a gente reclama de tudo, a gente acha que não vai ter jeito. Irmão, é porque nós estamos que nem o soldado, foi para a guerra, estamos lá, esquecemos quem é o dono dessa coisa. Os irmãos Davi tiveram a mesma educação. Tiveram a mesma educação. Eles foram criados com Jessé. Estava tudo certo. Mas eles lá esqueceram. Estavam esquecendo quem era. Irmão, a igreja não pode esquecer quem é. O dia que nós esquecer quem somos, o inimigo nos vence. Quando você aceitou Jesus, você se tornou uma bala. Você passava em cima de tudo. Você rompia tudo. Aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Você foi esquecendo de quem eu era. E começou, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A gente começa lutando e vencendo. De repente, você só está na retaguarda assim. Não está sendo ainda vencido. Chega um ponto que o inimigo começa a empurrar para trás. Você entendeu como é que funciona? Se a gente não se posicionar, o inimigo começa a vencer e empurrar a gente. É por isso que Jesus falou, olha, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá, ou seja, ela não vai empurrar a gente para trás, as trevas não vão nos encobrir, porque nós vamos avançar. Então, o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quando nós tratamos de inimigo, nós precisamos pensar o seguinte, nós somos quem somos, e se nós tivermos identidade, se você tem identidade celestial, se você tem nome escrito no livro da vida, se você tem um posicionamento, se você se posiciona com Deus na intimidade, na adoração, na fé, se você recebe as revelações da palavra, se você está envolvido com a intimidade de Deus, você começa, você exercita a confiança, de repente isso faz com que você se apresente como um vencedor. Eu tenho um linguajar simples comigo, as pessoas me ligam, ou as pessoas me escrevem, ou as pessoas me mandam mensagens, pastor, como é que está? E eu sempre digo o seguinte, vencendo, não é? Vencendo. Eu nunca digo, está mais ou menos, está ruim. Irmão, não, isso aí é de gente que já foi derrotado. Nós estamos vencendo, vencendo, vencendo em nome de Jesus. Você não, todo mundo manda uma mensagem, como é que está? Mais ou menos, como é que está? Está ruim não, irmão. Eu já fui tirado de lá, estou aqui e vou chegar lá. É isso em nome de Jesus. Não adianta os incircuncisos se levantar, o gigantão se pôr, clamar, gritar, pode espernear, pode fazer o que quiser. Atrás de nós existe um Deus todo-poderoso.
A sua mão está estendida sobre nós, o seu poder está sobre a nossa vida, e nós vamos, em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos romper, nós vamos vencer o hoje, nós vamos vencer o amanhã, e nós vamos ser arrebatados, porque Cristo tem garantido na cruz do Calvário. Não diga que você vai ser vencido por esse vício atroz. Eu estou sendo vencido, eu vou ser vencido, eu não aguento mais. Aguenta firme, clame pelo seu Deus, e você vai ver, o inimigo fugirá de vós. Não é assim. A gente não pode ficar, cada vez que alguém dá um grito, a gente se esconde atrás do monte. Cada vez que alguém grita, não, irmão, se posicione e diga: pode gritar, pode espernear, o Deus que me salvou me garantirá a vitória. A igreja não pode ficar com medo, acuada. Quem tem que fugir, irmão, é o inimigo. Porque a Bíblia diz bem claro: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir na fé, resistir com todas as armaduras, mas resistir, se posicionar. A igreja que não se posicionar está perdida. Crente que não se posicionar, não espere ter vitória. Ou você se posiciona, o inimigo passa por cima de você. Ele não respeita nada mais do que o sangue de Jesus na nossa vida. O que nos dá a proteção, o que nos dá o poder para vencer, é você manter comunhão com o Senhor. Era isso que Davi fazia, enquanto todo mundo lá discutia, preocupado até ou se vangloriando, ou qualquer coisa desse tipo, se deleitando, se banqueteando, para dizer: olha, o rei vai dar a filha para casar, mas enquanto isso a comunhão estava ruim. Davi não estava na mesma situação, ele chegou com uma situação de posição, porque a comunhão estava em dia, a comunhão estava em dia, a comunhão estava em dia. E quando falaram, quando afrontou, ele não aceitou. Irmão, é isso que tem que haver a reação. Quando afrontar, você diz: espera aí, eu posso ser um Zé Ninguém, eu posso ser qualquer coisa, esquerda, direita, mas uma coisa é certa: Jesus me salvou e eu estou salvo, eu tenho posicionamento, eu não vou retroceder, ninguém vai mandar eu entrar no buraco de novo, não. Do buraco eu já saí e eu agora vou vencer. É isso, irmão, posicionar, posicione-se, e quando o inimigo encarar você, encare ele para você ver. Quando ele te encarar, você encara ele. Pastor, Deus me livre, eu tenho medo disso. Não precisa ter medo. A primeira coisa que ele quer é que você tenha medo. Porque a vitória Jesus já garantiu para nós. A vitória é da igreja. Se você se sente igreja, você pode sentir um vencedor. Se você está em comunhão com Jesus, você pode sentir vencedor. Agora, não pense que essa vida que você está levando, de qualquer jeito, vai te garantir vitória, não. Aí Satanás passa por cima de você, não dá nem bola. Aliás, tem coisa que ele nem tenta porque sabe que você já está do lado dele. Jesus está mandando eu falar, estou falando aqui. Porque na verdade o que acontece é isso: a pessoa não está ligada, a pessoa não está se preocupando nada com a vida espiritual, e diz: eu sou crente, pastor, e Jesus vai voltar e você vai ficar. Mas eu não sinto nenhuma tentação, eu não escuto ninguém gritando. Não grita mesmo, não grita, porque não é inimigo, né? Só escuta quem é inimigo. Quem não é inimigo não escuta. Satanás não afronta quem é amigo. Você já viu Satanás, demônio, afrontar amigo dele? Não. Jesus falou: um reino dividido não prospera. Ele não está dividido, não. Quando ele vê que você já está
não tem força para mais nada, e deixa, vai lutar com os mais fortes, porque o problema do inimigo não é aqueles que já estão no mundo, mas o problema do inimigo é contra a igreja que está em Cristo. É por isso que você é tentado, é por isso que você é afrontado, é por isso que eles querem fazer de você servo. Aquele que ganhar vai virar servo, né? Então, se nós conseguirmos vencer o Davizinho, vocês tudo vão ser nosso servo, irmão. É isso que o inimigo quer, que você seja servo dele, servo dos demônios. E é hora de você dizer: eu sou servo de Cristo Jesus. Se posicione, abrace aquilo que Deus lhe deu, e você vai ver que a igreja não fica acuada. A igreja, ela continua avançando, ela continua sempre se posicionando, porque a vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. Resistiu o diabo na sua casa, resista ele na sua empresa, resista ele no seu estudo, enfim, aonde você está achando que está sendo afrontado, você diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Eu vou romper, eu vou vencer, eu vou abandonar, esse vício não vai conseguir me vencer, eu vou vencer o vício, eu vou vencer o problema, eu vou, irmão, aí não tem jeito, a pedra vai no lugar certinho, porque o Espírito Santo vai dirigir a pedra, e o inimigo por certo vai cair por terra. Pastor, mas ele tinha 3 metros de altura. Não importa a aparência do seu inimigo, diga isso para você: não importa a aparência do meu inimigo, eu vou destruí-lo no nome do Senhor de Jesus. E é isso que Jesus quer de nós. Eu quero orar pelos enfermos nesta noite. Vamos adiantar um pouco. Que Deus possa nos dar a graça de podermos nos posicionar, não como mais um no meio das pessoas, se escondendo, mas se posicionando, em nome do Senhor Jesus. O inimigo vai ser vencido. Irmão, essa área de inimigo, tudo vem dos demônios, etc. tal. Temos 3 problemas a enfrentar. Eu não comentei aqui porque não deu tempo. Se você quiser, você tem o urso, você tem o leão, não é? A Bíblia diz que Satanás ruge como leão. Então, Davi tinha vencido o leão, ele tinha vencido o urso, que simboliza o mundo, não é? Enfim, então, pode vir de qualquer área mundana, carnal. Às vezes a sua carne quer fazer de você gato e sapato. Você tem que dizer quem é que manda. Você tem que dizer quem é o dono de você. Diga: eu tenho dono. Jesus me comprou. E o preço que ele pagou foi o preço de sangue. Quando o inimigo escuta isso, fala: perdi. É exatamente o que acontece, porque você se declara quem você é. Faça isso e Deus lhe dará a vitória, em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que não é crente, gostaria de aceitá-lo como Salvador? Jesus é bom, quer entrar na sua vida e mudar a sua história.